E aí, pessoal, beleza? Prontos para mais um vídeo de perguntas e respostas sobre a montagem do motor do Frank sem bronzina. Isso mesmo, sem bronzina. Quer saber um pouco mais? Depois da vinheta. Bom, pessoal, começando aqui então esse vídeo de perguntas e respostas sobre a montagem do motor sem bronzina, o EA111 sem bronzina. E aí a gente já tem aqui o comentário do Leandro Duarte. Cara, o motor ficou castanhando, igual motor diesel. Explica qual foi o BO, professor. Então, eu acredito que a folga que a gente deixou com uma folga de 5 centésimos, tá? Que é mais ou menos ali próximo da folga original que a montadora determina para a gente estar deixando entre as bronzinas e os moentes. Gira aí em torno de 3, 5, 6 centésimos. Em motores de competição, com uma bomba de óleo mais poderosa, assim, com uma pressão maior, o pessoal chega a deixar até 1/10, né? Lembrando que essa folga aí, pessoal, é mais ou menos, tá? Fazendo uma analogia aqui, como o perfil do pneu do seu carro, né? Como assim, professor? Perfil do pneu do carro? Não tem lá o perfil. Às vezes o cara coloca uma roda aro 20 lá e o pneuzinho baixinho, né? Então o que que acontece? Pneuzinho bem baixinho ali, qualquer trepidação, qualquer buraquinho já pega, né, a roda no chão, né? E machuca ali, e entorta a roda e aquela coisa toda, né? Quando você usa um pneu mais alto, né, com a pressão correta, o que que acontece também? Você tem um amortecimento ali. Então, você vê as caminhonetes, né, que tem aquele pneuzão com perfil alto, ela acaba passando em determinados buracos, assim, que você nem sente, porque o próprio pneu faz parte junto com o sistema de suspensão, mas o pneu também amortece aquele impacto, tá? Bom, voltando então para nossa folga na bronzina. Eu tive que fazer uma escolha, né? E eu deixei com a folga de 5 centésimos, né? Uma folga intermediária. E é certeza que essa folga ficou muito grande, ok? Então, o que foi que ocorreu ali? A folga ficou muito grande, a pressão de óleo da bomba não foi suficiente para manter o filme, o colchão de óleo, e pelo barulho que a gente está percebendo, está batendo metal, né? Está batendo pelo menos 2 bielas ali, está batendo, se não todas, tá? A gente vai ter que desmontar para verificar isso aí, ok? Então, esse que foi o grande BO desse motor. Eu confesso para vocês que teve um outro motor que a gente já fez isso, tá? Esse não é o primeiro motor que a gente está montando. Só que nesse primeiro motor a gente não gravou. Não foi o motor EA111, tá? Foi um outro motor que a gente fez isso que, pelos fenômenos, pela teoria, a gente acreditou que fosse funcionar. Só que nesse primeiro motor, o que foi que aconteceu? A biela, a folga ficou muito pequenininha, o motor não bateu, tá? Ele não ficou fazendo esse barulho de metal, né? Não ficou fazendo isso. Só que quando você acelerava a mais de 3.000 giros, ele travava, né? A biela ali, ela fundia, entre aspas, com o virabrequim. Depois, motor quente, né? Aí o motor ficava paradinho um tempo e tal, aí você ia lá, dava na partida de novo, ela liberava e o motor em marcha lenta funcionava perfeitamente. Na hora que você acelerava, ele travava. E daí, o motivo pelo qual a gente estava falando do coeficiente de dilatação dos materiais. Com certeza, o virabrequim, nessa primeira montagem, ele dilatava mais do que o diâmetro das bielas e aí ele travava. Por isso que nesse projeto que a gente montou, eu deixei uma folga um pouco maior, né? Uma folga de 5 centésimos, com a esperança que fosse dar o ajuste perfeito, sem ficar com folga a ponto de ficar fazendo barulho, a ponto de ficar batendo biela. Mas a verdade tá aí, né? Vocês viram pelo vídeo aí, e ele ficou com o barulho bem característico de metal. O estranho disso aí tudo é que, assim, em rotação alta, a impressão que dá é que o barulho vai diminuindo, né? Com certeza, pelo fato da pressão de óleo ir aumentando. Então, ela vai. Mas, ao mesmo tempo que a pressão de óleo aumenta, a força da biela também aumenta em cima dos moentes ali, né? Então, assim, o desafio é você chegar em um equilíbrio onde você não tenha esse barulho, né? E essa batida de metal. Bom, aqui também, ó, o Geraldo Varela. Beleza, então, Leandro?
praticamente é isso aí. Se eu não esqueci de nenhum detalhe, né? O BO todo é esse aí, ok? Geraldo Varela dos Santos Filho. Rindo demais com esses caras. Ô, legal, cara. Legal que você está se divertindo aí. A ideia dos nossos vídeos é essa mesmo, tá? Passar um conteúdo técnico, passar um conteúdo que vocês possam agregar alguma coisa de conhecimento técnico, mas não necessariamente precisa ser aquele negócio engessado, aquele negócio. E vamos dar risada também, vamos brincar com as coisas que ocorrem, tanto com os acertos quanto com os erros também, né? Por que não? O Ale BC, será que desbielou? E aí ele tá dando risada, tá pensando, tá dando risada, ficou meio assim, né? Então, Ale, eu confesso pra você, cara, eu tô assim, tô meio em dúvida ainda, porque eu não mostrei ainda, tá? Vou dar um spoiler aqui. Mas na segunda-feira, né, ontem, eu liguei esse motor e deixei ele funcionando na marcha lenta por quase uma hora, tá? A ideia, o que que era? Era deixar as peças se acomodarem, deixar elas, né, funcionarem junto ali durante um tempo. Tá na marcha lenta mesmo, a temperatura tá sob controle e tal. E eu tô inclinado, tá? Eu tô com certo medo, né? Eu ia falar receio, mas a palavra é medo mesmo. Eu tô com certo medo, até porque teve uma hora lá que eu acelerei forte, acelerei uns 4, 5 mil giros, e aí o motor travou, o motor parou sozinho. Depois ele livrou sozinho também. Então, eu tô com certo medo de colocar esse motor na rua, esse carro na rua, pra gente... Teve até um inscrito aí, falou assim, ô professor, tem que colocar esse motor na BR, colocar para derreter e tal. Bom, então, não é bem assim, né? O motor é o original do carro, com o número cadastrado e tal. Então a gente sabe que se perder o bloco, se quebrar o bloco, cara, vai ficar caro isso aí, tem que regularizar outro bloco, tem que comprar outro bloco. A gente até tem essa possibilidade aí, mas vai custar, né? Então, eu estou com certo receio de colocar esse motor para rodar na rua, porque quando você está acelerando ali, motor livre, sem estar engatado, sem estar nada, se por acaso a biela travar, fundir, ele já para e não tem o peso do carro em cima das rodas para forçar o virabrequim e as bielas quebrarem ali, enfim, né? Porque o que faz o bloco quebrar mesmo e as bielas saírem destruindo tudo é exatamente o peso do carro em cima, né? Então, quando você está andando com o carro e, Deus o livre, ela travar ali, meu, o peso do carro vai querer continuar girando. E aí é onde a biela, o pistão, sai rebentando o bloco, e rebenta canal de óleo, enfim, destrói tudo, né? Então, a gente não tá, eu não estou querendo deixar chegar nesse ponto, né? Então, eu tô pensando nessa possibilidade de andar com esse carro, tá? E tem outras coisas também para a gente estar fazendo, né? Agora com todos esses detalhes aí que a gente viu, com esse barulho e tal, eu gostaria muito de estar medindo a pressão de óleo na cebolinha para ver quanto que está marcando, para ver se está na pressão de óleo correta. E tem outros testes também para a gente estar fazendo, né? Na desmontagem, ver o quanto que marcou o virabrequim ou não. Ah, professor, mas esse virabrequim aí perdeu já, né? Não, não perdeu não, tá? Esse virabrequim já estava pensando nessa possibilidade que iria machucar esse virabrequim, mas a gente pode passar ele para uma outra medida. Não é, obviamente, não é as medidas originais Volkswagen, não é 0,25, não é 0,50, é uma outra medida que a gente vai fazer aqui, tá? Mas dá para recuperar. E aproveitando também que a gente está falando nesse assunto aí, né? Falar para vocês também que eu já assisti alguns vídeos aí que o pessoal fala da dureza superficial do virabrequim, né? Ah, quando você passa pela primeira retífica, virabrequim que é forjado, virabrequim que é fundido, que a dureza superficial é maior, é menor. Realmente, pessoal, realmente tem aí algumas peças com dureza diferente. Mas o vídeo que eu assisti aí, o durômetro que o cara estava usando, eu já trabalhei com aquele durômetro, tá? É aquele durômetro de caneta, ele tem uma esferinha na ponta e você solta ele, né? E ele bate no aço, ele quica como se fosse uma bolinha de ping-pong, tá? Quanto mais duro o aço for, mais a esfera vai pular para cima, tá? Como se fosse uma bolinha de ping-pong, uma bola de basquete que você solta no chão, ela bate e sobe, e aí o aparelho consegue medir o tanto que ela voltou, a altura que ela voltou. E a gente sabe também que, assim, para você medir uma superfície cilíndrica, tá? Você tem uma variação muito grande.
o aparelho não é muito preciso, tá? Um durômetro preciso mesmo tem que ser um durômetro de bancada e tal. Mas enfim, para não ficar muito técnico aqui, para não ficar um vídeo muito... eu tenho lá minhas dúvidas ainda, teria que ter os aparelhos certos para fazer essa medição e tal. E, sinceramente, eu não acredito que a diferença de dureza seja tão grande assim a ponto de comprometer o funcionamento do virabrequim, tá? Obviamente, eu não estou medindo, é só um palpite, tá? É um palpite aqui, pela experiência, pelo aquilo que a gente já trabalhou e tal, e pelas características do virabrequim, porque quando o virabrequim de fábrica recebe algum tipo de tratamento superficial, ele fica marcado, né? Ele fica com umas manchas quando ele é cementado, quando ele passa pelo processo de cementação, ou nitretação, ou, enfim, as características dele, visualmente mesmo, você percebe que a peça tem um aspecto diferente. E não é o caso desses virabrequins originais, tá? Então, você baixar a medida lá, desde que você coloque na medida perfeita. Por isso é muito importante, pessoal, você que é profissional dessa área, saber trabalhar muito bem com paquímetro, micrômetro, súbito, porque o grande segredo está nessas medidas, tá? Essas medidas que vão fazer com que a vida útil do seu motor fique maior ou menor. Tem que estar sempre na medida perfeitinha. E vocês viram, né? A medida, os 5 centésimos lá, que ficou um pouquinho maior, pronto. O motor aí já está fazendo, já está batendo biela, já está batendo metal. Talvez se tivesse deixado com 3 centésimos, ele não iria fazer o barulho, mas aí a gente correria o risco do coeficiente de dilatação ser maior e aí travar. Enfim, né? Vocês já estão entendendo aí. Bom, deixa eu ler mais um comentário, mais uma pergunta aqui. O Alex Batista. Grande abraço aí, Alex. Parabéns, professor. Mais um para conta. Obrigado. Mais uma experiência aí para nossa conta. Lembrando sempre de agradecer a Deus, né? O Pai do Céu lá que está dando condições, está dando saúde, condições da gente estar trabalhando com esses projetos e fazendo isso. A gente não pode... Entendimento também, né? Para a gente estar brincando com essas coisas, fazendo essas experiências e montando esses protótipos. Bom, ele colocou aqui também, ó, kkkk, a Biela até arrepia. É isso mesmo. Então, e aí, o comentário também da Firma Oliveira, fez há 12 horas. E professor, quem não arrisca não vive. Parabéns. Exatamente, né? A ideia desse projeto foi exatamente isso aí. Falar, meu, vocês já imaginaram se isso desse certo? É muito fácil aí, né? O pessoal, depois que a gente monta, depois que a gente mostra o resultado e tal, tem alguns caras aí que chegam, eu já sabia que não ia dar certo, que não sei o que tem, que isso, que aquilo. Tá, mas e antes? E antes do vídeo subir? Ninguém fez comentário nenhum, né? Descorajoso, né? Só apareceram depois que viram o resultado. Aí é fácil, né? Aí é fácil, tá? Então, assim, se de repente desse certo, e eu acredito que não é porque não deu certo nessa experiência que não vai dar certo isso. Talvez tenha a forma com que a gente montou, né? As tolerâncias, a bomba de óleo, a pressão da bomba de óleo, de repente, é só uma questão de colocar uma bomba de óleo mais forte ali, uma bomba de óleo mais parruda, com uma vazão maior, com uma pressão maior, pronto. Já forma aquele colchão de óleo, aquela proteção que deveria ter a mais e o barulho some. Tá? É possível também. Pela teoria, isso é possível. Pessoal, já vou parando, então vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, não vou ficar me delongando muito não, tá? E mandar um abração aí para todos que estão curtindo nossos vídeos aí. Agradecer também por todos os 6.000 inscritos aí que o nosso canal tá alcançando, né? 6.000 e alguma coisa. Então a gente fica muito feliz, fica muito contente de saber que vocês estão aí do outro lado da tela aí curtindo todas essas experiências. E vamos que vamos, né? Agora tem a desmontagem do motor e a análise do o que foi que aconteceu, se realmente estava batendo biela, enfim, né? Tem outras coisas aí para a gente estar descobrindo. E uma outra coisa também, o lado bom disso aí, tá certo que funcionou pouco, né? Mas aquele pacote de junta de cabeçote, lembra lá, 4 milímetros, toda pintada com aquela tinta térmica, a tinta de 600 graus, da alumínio, né? Funcionou bem, pelo menos no tempinho que funcionou ali, ó, não deu vazamento, tal, ficou, né? Para o funcionamento do protótipo ali funcionou. E uma outra coisa também interessante que eu vou falar para vocês aí.
reforçando mais uma vez, embora tenha funcionado pouco tempo, tá? Mas o retentor do volante, aquele retentor Xing Ling que vai lá no volante de R$ 150, quando eu comprei aqui, funcionou bem também, hein? Então, ó, a Sabox se cuide aí, cara, porque o que eles cobram do retentor, aquele retentor, é extremamente caro, né? Não sei por que é que eles cobram tão caro assim. Será que o processo deles, ou imposto, às vezes é imposto também, e custo, enfim. Mas é muito caro aquele retentor traseiro do motor EA111. Vamos combinar, né? Aí, né? 350, R$ 400, cara, num retentor, é mais caro do que as bronzinas, mais caro do que tudo, enfim. Então, o retentor Xing Ling aí de R$ 150. R$ 150 eu vou falar para vocês que ele já não é um preço barato, tá? Mas, enfim, pelo que tudo indica aí, o retentor parece que vai atender. Tem que montar e rodar bem mais, né? Rodar 10 mil, 20 mil quilômetros para ter a certeza, mas de bate-pronto assim, parece que funcionou. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mais esse vídeo aqui. Um abração para todo mundo, tá? Abração do professor Jaimão aqui. Lembrando também, vou passar uma mensagem aqui. As inscrições para o curso técnico de manutenção automotiva já estão em processo de abertura, tá? Então, quem quiser pedir isenção da taxa de inscrição, já pode entrar lá no site da ETEC e já solicitar, ok? Daí você não vai ter que pagar aquela taxa do vestibulinho, beleza? E para quem quiser fazer o curso de manutenção no período da noite, tá? As inscrições no próximo mês aí já vão estar abertas. Então fica atento aí, fique esperto. Para você que é apaixonado por essa área aí, motores, transmissão, freio, suspensão e etc. Você vai ver tudo lá no nosso no curso técnico de manutenção automotiva. Beleza? Por que é que a gente faz tudo isso mesmo? Exatamente. A vida fica muito mais divertida quando você aqui, ó, dia sim, dia não, projeto Super Sleeper em ação, assiste aqui, aprende, coloca em prática e faz os projetos aí na sua garagem mesmo. Valeu? Até mais então, pessoal. Fui!